Olá pessoal, tudo bom? Vamos ver os leilões dos dias 9 e 11 de agosto. Começando pelo Tesouro IPCA com juros, o prazo mais curto nos leilões é 15 de maio de 2025. Oferta de 500 mil papéis. Olha aí, pessoal, uma oferta um pouco maior. Taxa de 5,6%. Taxa abaixo de 6%. Mercado comprou tudo. Mercado comprou tudo. A pergunta que me faço é o seguinte: se o Tesouro tivesse ofertado mais lá quando a taxa estava acima de 6%, será que não haveria comprador? A gente vai juntar isso aí no fim. Tesouros IPCAs 32 e 45. Aqui nós temos 300 mil papéis na volta 1, com taxas abaixo de 6% e o 45 a 5,97, muito parecido com o 55 que a gente está no Tesouro. Vendeu aí 2 bilhões de reais, acima de 60%. Também é um bom número de vendas. Tesouro Selic, pessoal. Tesouro Selic, uma oferta mais baixa, 300 mil papéis, e o mercado comprou tudo. Então, por enquanto, IPCA 25 comprou tudo e Selic comprou tudo. Vamos ver os agora sim, pessoal, os ex-patinhos feios. Que coisa interessante, que coisa interessante. Porque não tem muita explicação, vocês já vão entender. 1 milhão de papéis ofertados no pré-29 e no pré-33. O pré-29 é um título que já ficou sem negociações por 2 ou 3 leilões esse ano, talvez 3. E agora o Tesouro ofertou 1 milhão de papéis e 1 milhão foram comprados, pessoal, com taxa de 12,25. Quando as taxas estavam aí acima de 13%, o Tesouro ofertava 150 mil papéis. Interessante observar isso aí. E também 1 milhão de papéis no prazo de 33. Aí a gente pode também, pessoal, pensar o seguinte: não será que esses papéis micaram no passado porque a oferta do Tesouro era muito baixa? E aí os institucionais não conseguiam montar a posição no tamanho que queriam e deixaram para o próximo? Já que toda semana tem. É uma extrapolação, é uma ideia minha, certo? Não assuma isso como verdade absoluta, mas eu me pergunto isso, porque não tem explicação, pessoal, um institucional, quando a taxa era mais de 13% e a oferta era 150 mil papéis, ele não compra nada. E agora que a taxa é 2,25 e o Tesouro ofertou 1 milhão de papéis, eles compram tudo. Não faz sentido. Faz sentido que comprassem nas duas vezes. Ou que comprassem só quando estivesse acima de 13%, e agora que a taxa baixou, não compra. Então vocês vejam que não é tudo que é tão claro e cristalino assim. Mas o que a gente pode entender é o seguinte: a quantidade ofertada não fechava a posição que eles queriam. Eu acho que é a única explicação razoável. E aqui, pessoal, Tesouro pré-fixado, e aqui os dados são de fato impressionantes. Institucional sendo institucional, tubarão sendo tubarão, não tem outra, pessoal. O Tesouro ofertou 16 milhões e meio de papéis e vocês já veem que esse dado aqui é muito impressionante. Então, assim, com certeza tem essa demanda, a equipe do Tesouro Nacional identificou essa demanda, isso não tem problema nenhum, mas o que manda é a estratégia. Quando a taxa estava mais alta, a oferta era muito menor. E agora que a taxa baixou para 12%, o Tesouro se sentiu mais à vontade de lançar uma oferta maior. 14 milhões de papéis ofertados e absorvidos pelo mercado, mais de 9 bilhões e meio só no prefixado 26. Isso é impressionante. Eu tenho uma forte impressão de que esse papel voltará para o Tesouro Direto em fevereiro do ano que vem. Vamos aguardar. Bom, então, aqui nós temos
9,5, 10, 11, mais de 11 bilhões de reais. Impressionante o volume financeiro. Vamos pegar o dado consolidado na tabela. Então aqui nós temos o consolidado da semana, volume financeiro 21 bilhões de reais, muito interessante esse volume, e essa soma aqui é a soma de cada grupo, não é a soma dobrada, certo? Antes que alguém fique com dúvida. E nós temos aqui 100% de compras em prefixados, 100% em pré-com-juros, 83% em Selic e 69% em Tesouro IPCA com juros. Números excelentes. Eu não sei de onde que eles tiram que o Tesouro tem dificuldade de rolar a dívida. Agora parece que esqueceram um pouco disso, porque essa ideia ela é tão absurda que é fácil demais demonstrar o quão equivocado é esse conceito. Bem, e aqui, pessoal, 11 bilhões e 625 milhões em prefixados. É muita coisa. Quase 2 em prefixado com juros, assim, desencantou. Descobriram agora que existe o prefixado com juros. Descobriram, tá? E olha só, pessoal. Vamos ver aqui, ó. Por exemplo, prefixado com juros, né? 1 bilhão 795. É mais do que o Tesouro IPCA 45. E é um pouquinho menos que o Tesouro IPCA 32 e 45 somados. É um pouquinho menos. É um pouquinho menos que o Tesouro IPCA 25. Interessante é que eles gostam de prefixados, não adianta. Tá aqui a nossa clássica pizza. Olha aqui o tamanho dos prefixados, 56%. Prefixados de vencimento único, coloca aí mais 8%, dá 64% só em prefixado. 64 mais 20, 84. Eu estou desprezando as casas, mas a gente vê que passa de 85% só em prefixados de Tesouro Selic, ou seja, 85% na estratégia 1% ao mês ou um pouco mais. Vamos ver aqui as taxas. Todas acima de 12. 12,02. Isso aqui, na verdade, ao mês, transformar a taxa anual em mensal dá um pouquinho menos de 1%. Mas tem também 13,7%. Tem os dois prefixados com juros acima dos 12%. Na média, eu acredito que fique aí no 1% ao mês. Então, de novo, pessoal, estratégia do 1% ao mês, só em prefixados 64% da alocação. É muita coisa, pessoal, é muita coisa. Vamos ver aqui o comparativo. Bom, no comparativo, o que eu fiz, pessoal? Eu coloquei a tabela da semana passada, e aí, pessoal, para quem acompanha aqui a nossa playlist já sabe que o Tesouro ele muda de 15 em 15 dias os títulos. Então, por exemplo, nessa semana aqui tem IPCA 25, 32 45. Na outra semana tem 27, 32 e 60. Prazo de LFT não muda, prazo de pré com juros não muda, e os prefixados comuns eu acho que também não mudam. Mas eu tenho que conferir isso aí. Mas a NTNB muda bastante. Então, com o que eu tenho que comparar? Eu tenho que comparar não com os leilões da semana anterior, mas pulando de 2 em 2 semanas. Então, dias 12 e 14 de julho, dias 28, 26 e 28 de julho, e agora sim aqui o da nossa semana, 9 e 11 de agosto. Então, a primeira coisa que a gente nota aqui, pessoal, é o volume financeiro. Lá na metade de julho, quando as taxas estavam ali a 14% nos prefixados comuns, a 13% nos pré-com-juros e acima de 6% nos IPCAs, o Tesouro faz um leilão de 12 bilhões de reais. E na quinzena seguinte, final de julho, as taxas já tinham caído um pouco, não muito, o leilão foi um pouco maior, e agora que caíram mais ainda, o leilão foi com volume financeiro mais alto também. Nós já tivemos volumes financeiros de 40 bilhões de reais, de quase 60 bilhões de reais.
Então, não é um volume tão alto assim, mas é bem mais alto comparado a essa semana aqui do dia 12 a 14 de julho. E aqui, pessoal, aí o que eu fiz? Bom, aqui tá claro as taxas e tudo. Eu fiz aqui o total de oferta e a taxa média de todos os prazos, porque a gente quer ter uma ideia do cara que vai pagar essa dívida depois, que é o Tesouro Nacional. Então, como é que ele está vendo isso? E aí eu coloquei aqui. Eles pareados. Aqui vai ficar um pouquinho fora de quadro. Vamos ter que puxar aqui, ó. Mas olha só, nos prefixados é muito nítido e claro. Aqui é metade de julho. Então, 1,5 milhão de oferta média em prefixados, taxa média 13,5. A taxa média caiu para 13,3, caiu 20 basis points, 21. E aí a oferta já foi um pouco maior, ó, quase 2 milhões de papéis por oferta, média. E quando a taxa cai para 12,7, a oferta média vai para 5 milhões e meio de papéis. Então, pessoal, tá muito claro aqui. Aqui tá muito cristalino o que está acontecendo. O Tesouro Nacional ele está ofertando mais quando as taxas caem. E o mercado invariavelmente compra. Aqui os prefixados com juros foram ali 100 mil papéis média, 100 mil média, agora 1 milhão. E olha aqui a taxa, 13,4, 13,28, 12,3. O Tesouro só fez uma oferta mais agressiva quando a taxa caiu. Tesouro Selic. Vem caindo a oferta. 750 mil, 500 mil, 300 mil. Vem caindo a oferta. Duvido, pessoal, duvido mesmo que seja porque os tubarões não queiram comprar, mas duvido muito, certo? E no Tesouro IPCA nós temos um dado um pouquinho contraditório. A gente tem uma oferta de 60 mil, média, com taxa de 6,31, aí pulou para 460 mil quando a taxa caiu para 6,24, é uma queda discreta, e agora que caiu mais, a oferta foi um pouco menor. Então esse é o único dado mais discrepante aqui. Mas talvez o Tesouro precisasse chegar nos 20 bilhões e aí resolveu colocar então um pouco mais de Tesouro IPCA, porque o Tesouro eu acho que também enxerga que lá na frente a inflação cai e aí o custo da dívida em Tesouro IPCA para ele vai ser um pouco menor nesse prazo curto-médio. É só uma hipótese, tá? Não dá para escrever na pedra. Mas o movimento nos prefixados de ofertar mais quando a taxa cai é nítido e claro. No Tesouro Selic também. E nos prefixados com juros também. E no total dos leilões também. Vide o volume financeiro. Então, pessoal, não veja o que está escrito. Veja o que os caras fazem. Aí você vai entender como é que é feito o negócio. Veja o que os caras estão fazendo. O que está escrito pouco importa. Claro, a gente tem que ter o regramento, aquela coisa toda, enfim, é interessante conhecer isso aí. Mas o mais importante é tentar entender os movimentos e ver o que cada lado está fazendo. E o que eu vejo aqui também? Que os institucionais estão comprando, pessoal. Eles compram sem parar. Em todos esses leilões, nós tivemos números muito próximos a 100% nos prefixados e no Selic, e na casa de 60%, 70% ou mais nos tesouros IPCAs. Então, muito da questão aqui da escolha dos institucionais, claro, eles deixam na prateleira Tesouro IPCA na maior parte das vezes. Eles se ligam muito na estratégia de prefixado e Selic, que está aqui em verde.
Então, quer dizer, mas se pegar a fatia inteira Selic, pré com juros e pré-normal, olha aqui, ó, é muita coisa, é muita coisa. Essa é a estratégia deles. Está sendo assim, no primeiro semestre era mais Selic, agora é pré-fixado de novo. Certo, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.